Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, eu tenho uma convidada super mega especial e eu já vou chamar ela aqui, que é a Aline Schneider. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Eliane. É um prazer estar aqui contigo hoje e com todo mundo que te acompanha. Muito bem. A Aline, para quem não conhece um pouco a Aline, que eu acho muito difícil, né? Porque ela é uma moradora já há muitos anos de Novo Hamburgo, né? Ela é jornalista, já trabalhou mais de 23 anos na área da comunicação, né? Por diversas emissoras como Record, RBS, SBT. Ela também tem atividades relacionadas ao empreendedorismo digital, também é cerimonialista, né? E também produz a revista Ação da Ação Logista, né, da Câmara de Dirigentes Logistas de Novo Hamburgo, é esposa do Rafael e mãe da Isabela. Então, já damos aqui, dei uma pitadinha de quem é a Aline, né? Mas eu gostaria que ela comentasse para nós um pouquinho, e para quem está nos assistindo, como é que essa área da comunicação, do jornalismo, chegou na tua vida? Olha, Eliane, sabe que o meu pai, ele foi publicitário por mais de 53 anos aqui em Novo Hamburgo. Na pandemia, quando eles fecharam a agência, ainda era a agência de publicidade mais antiga em operação ininterrupta do Brasil. Fato esse que a Associação Rio Grandense de Publicidade chegou a homenageá-lo num determinado momento antes que ele parasse Olha. e acabou se aposentando. Aham. E que nos surpreendeu, porque nem a gente tinha esse dado naquela época, né? Então, eu cresci muito no meio da comunicação. Então, eu gostava muito, e para mim foi muito natural, assim, esse ambiente de comunicação, de bastidores, de produção de conteúdo, porque naquela época as agências faziam muito nos seus próprios estúdios. Meu pai tinha um estúdio fotográfico dentro da agência Olha só. e não era tudo terceirizado como é hoje, né? Sequer Uhum. computador tinha, né? Se é que a Imagino, né? galera jovem Quantos aí anos isso consegue já, imaginar Aline? o mundo. Ô, Hã? Aline, quanto tempo faz isso? 55 anos que Nossa. ele teve a agência por 54, né? Aham. E então, na época que chegou o meu momento de vestibular, eu estava em dúvida entre a publicidade e o jornalismo. Na hora de olhar o currículo, porque foi bem numa época de transição de currículo da Unicinos, sou filha da Unicinos, aquelas cadeiras do jornalismo me atraíram muito mais naquele momento do que a própria publicidade. E aí eu me lembro que a gente conversou em casa e eu ainda pensei, eu acho que se um dia eu vier trabalhar com vocês, porque naquele momento isso não era a minha pretensão, eu vou conseguir contribuir, talvez de uma forma diferente e maior, fazendo jornalismo, do que a própria publicidade, porque eram muitas cadeiras naquele momento, hoje em dia eu já nem sei como é que está isso, né? Mas relacionadas a habilidades de mexer em tal programa, de usar tal ferramenta. E aí eu já me dava conta naquela época de que isso era uma coisa que mudava muito rapidamente, né? Hoje aprende uma ferramenta no computador, daqui a pouco esse programa não é nem mais usado. Então, me pareceu mais inteligente naquele momento eu seguir para o jornalismo e foi apaixonante. Já no meu primeiro dia de curso na Unicinos, eu me lembro que eu pensava assim, bom, para eu ter certeza se é isso mesmo que eu gosto, porque eu tinha dúvida se eu ia querer fazer jornalismo ou faria um curso de comissária de bordo. Naquela Nossa. época, assim, isso era algo que me encantava também. E eu pensei, vou logo começar a fazer estágio para vivenciar a rotina e descobrir se é isso mesmo que eu quero fazer. E aí foi a minha sorte, né? Porque eu tive a grande honra de ser filha de toda uma equipe da TV Unicina. Naquela época estava sendo estruturada pelo saudoso e querido e estimado Alexandre Killing, que hoje em dia enveredou para o lado do jornalismo político, mas ele foi correspondente internacional de guerra, da Globo, então era uma pessoa assim fenomenal e que nos ensinava muita coisa na prática. E é isso que falta para muita gente, né? É essa Verdade. prática com esses dinossauros do jornalismo.
Porque toda profissão, né, Aline, se a gente for olhar, ela nos pede, né, um exercício, uma jornada de conhecimentos por trás, né, por qualquer atividade que a gente faça, né. E aí, eu ia te perguntar se tu começaste muito cedo, né, e tudo mais. Hoje tu estás num momento um pouco mais, amplo, eu diria assim, né, pelo que eu te conheço, de estar também se aventurando por outras áreas. E aí, a questão vem assim, o que o jornalismo te ajudou para compor essas outras atividades que tu vem exercendo, que depois eu gostaria que tu também falasse para nós aqui dos teus papéis. Eu acredito que é a habilidade da comunicação mesmo, porque hoje em dia não importa a profissão que as pessoas escolham, os caminhos que elas tenham a percorrer, se a pessoa não consegue se comunicar, dizer aquilo que ela realmente quer, né? Quantos mal entendidos, e quem está nos olhando aqui já deve ter, no mínimo, encher uma mão aí, né? De quanta coisa, mas não era bem isso que eu queria dizer, mas a pessoa não me entendeu bem. E como isso faz falta, especialmente nos dias de hoje, de até mesmo o WhatsApp, né? Esses dias eu ainda estava falando com a minha filha sobre isso. Com 10 anos, ela já acabou ganhando um chip, até por uma questão, às vezes, de logística, de precisar se comunicar com a gente e não conseguir, então a gente acabou liberando um chip para ela. E ela, nessas descobertas de falar com as amigas pelo WhatsApp, já peguei ela em situações escrevendo uma mensagem. E aí eu ainda digo para ela, filha, dependendo da mensagem que tu quer dizer, não escreve, manda um áudio. Porque tu nunca sabe qual é a intenção que a pessoa está lendo aquela mensagem. Tu pode ter escrito ela com uma entonação na tua cabeça, a pessoa leu com outra, e isso muda tudo, né? Então, essa capacidade que o jornalismo nos oferece, né, e tu conhece bem também, de nos auxiliar nessa parte da comunicação. Claro que eu nunca parei de estudar também, né? Eu acho que não é só o curso que nos auxilia. Óbvio que muito do exercício da profissão, né? São 23 anos trabalhando com TV, e o que eu mais fiz nesse tempo todo foram entradas ao vivo, que era o que eu sempre gostava de fazer. E o vivo te dá muito esse exercício, né? Porque não dá para voltar atrás para É. corrigir. Tem que ser ali no valendo o tempo todo, né? Uhum. E é isso, eu acho que essa habilidade da comunicação me ajuda em tudo hoje em Em dia. tudo, né? Não, com certeza, concordo plenamente contigo, né? Aline, olha só, antes de a gente falar sobre as outras atividades que tu exerce, tinha alguém que para ti, assim, era, eu amo essa pessoa, quem te inspirou durante essa jornada, ou alguma pessoa que te fez alguma provocação, assim, que tu disse, nossa, caiu a ficha agora. Tem alguma coisa para nos contar com relação a isso, da área da comunicação? Quando eu comecei, a minha família sempre dizia assim, né? Eu acho que toda menina que fez jornalismo da nossa geração escutava, é a próxima Fátima Bernardes, né? Mas, e é uma pessoa assim que realmente tem o meu respeito, especialmente quando ela resolveu dar essa virada, né? Depois de 14 anos na bancada do Jornal Nacional, escolher abrir mão daquilo ali para se dedicar para outra atividade que para ela fizesse mais sentido e tocasse o coração dela de uma forma diferente. E isso eu achei incrível, porque às vezes as pessoas pensam e colocam certas estrelas do jornalismo, especialmente quem está à frente das câmeras, como se aquilo ali fosse algo inatingível e a profissão dos sonhos que nada abala e que é tudo perfeito, e não é, né? Às vezes as pessoas têm outros interesses, querem ter outras experiências e tá tudo bem. E, e ela foi uma das primeiras pessoas, eu me lembro que na época que fez essa transição, a gente não via isso acontecer no jornalismo de hard news, né? Naquele momento era muito raro. Então é algo assim que me inspira. Mas uma coisa que eu sempre me lembro, e eu sempre digo isso para ele, que foi um professor meu, que eu gosto muito, que mora no meu coração, André Machado, que na época era o chefe de jornalismo
da Rádio Gaúcha, passou pela TV Com também, né? E o André Machado, que hoje está na Prefeitura de Porto Alegre, foi meu professor de Tele1, Telejornalismo 1 ou 2, não lembro. E aí ele nos provocou com um exercício que a gente tinha que apresentar um telejornal, fazer uma atividade na frente das câmeras, já no estúdio da TV Unicinos. E eu, quando fiz aquele exercício, ele fez um comentário para mim e que me deu uma certeza no coração de que, pá, eu acho que eu tô no caminho certo. Porque às vezes as pessoas têm o desejo de fazer uma coisa, mas não dão para aquilo, né? Uhum. Insistem, né? Acontece, né? Eu acho que tu sempre pode ter te exercitar, melhorar, construir uma habilidade, né? Ficar melhor, mas tem algumas coisas que algumas pessoas têm mais facilidade, né? E aí aquele comentário dele para mim foi muito importante, mas ao mesmo tempo, assim, sempre com muita humildade, né? Porque eu acho que é um grande perigo isso que o jornalismo nos coloca, de achar que as pessoas, porque estão no vídeo, podem ser por algum motivo mais importantes do que os outros, né? E eu sempre Exato. tive esse cuidado muito grande, especialmente de jamais, em hipótese alguma, me achar superior a qualquer entrevistado. Uhum. Às vezes tem, né, Sim. situações que parece que o repórter, que o apresentador se acha mais importante do que a pessoa que está ali, né? O nosso Exato. papel é perguntar, é fazer Uhum. o outro, extrair do outro o que de melhor ele tem para falar, né? Com certeza. Concordo plenamente contigo, né? Eu acho que é muito bonito isso, né? Essa humildade, porque estar na TV, estar nesse papel, às vezes, de influenciar outras pessoas, de ter, enfim, né? De estar na frente aqui, dando talvez a nossa opinião, né? E essa opinião, a gente sabe que impacta muitas pessoas, né? Queria te ouvir, Aline, com relação a essa divisão de papéis que tu tem hoje, né? Eu sei que tu tens a atividade, continua com a atividade na TV, mas tu já abriu outras janelas na tua vida, também talvez inspirada aqui na Fátima Bernardes, né? De olhar para outros caminhos que sejam caminhos de evolução, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa abertura aí de novos momentos para a Aline. A maternidade faz muito isso com a gente, né? Nos traz uma reflexão muito importante, assim, do que eu vim fazer aqui, né? Será que é só isso mesmo que eu tenho para fazer? E as prioridades mudam também, muito depois que eu me tornei mãe. E eu sempre dizia para o meu marido, né? Se for para eu ser mãe, eu não quero terceirizar, porque para mim não fazia sentido eu ser mãe e dar para os outros criar, né? E então acabou que a Bela tinha 1 ano e eu escolhi sair da TV. E eu escutei muita gente dizer: tu tá maluca? Mas o que é isso? Porque naquela época a gente não tinha de uma forma tão intensa essa presença das redes sociais. Era algo que estava começando. Então, assim, nossa, pra gente estar na TV, hoje em dia todo mundo é estrela, né? Todo mundo tá nas redes sociais, se comporta às vezes como jornalista, como repórter, mas naquela época era um trabalho muito exclusivo mesmo para quem estudava para fazer isso, né? E ainda Uhum. mais estando na TV aberta, né? Se assistia muito TV aberta. Hoje em dia Sim. tem gente que nem assiste mais TV aberta, né? As Sim. pessoas não sabem mais Com que programa. certeza. E até a geração a mais nova, né? Eu tenho algumas afilhadas que já têm aí entre 18 e 23, elas não ligam a TV, elas só ficam no computador ou no celular, com alguns canais específicos, né? Do grupo delas, é uma coisa mais nichada, que antes não existia, né, Aline? Não, não tinha, não tinha. E a minha filha também nunca olha TV aberta. Às vezes que ela olha TV aberta é quando eu tô zapeando, que gosto muito de olhar os telejornais, e aí ela olha alguma coisa comigo, mas se não, nada, nada, nada. Mas aí a tua pergunta, né? Aí quando ela nasceu, que eu escolhi sair da TV, foi quando começou essa reflexão que tu me perguntaste.
E isso começou, surgiu assim no meu coração, mas será que eu vim para o mundo para fazer só isso? Não que fosse pouco, mas será que eu não tenho outros propósitos também, né? Hoje em dia tá tão na moda essa palavra, mas naquela época, assim, era muito confuso tudo isso para mim, porque não se falava tanto disso, né? Eu tô falando de 2015. E aí eu, por um tempo, trabalhei com os meus pais, que precisavam de ajuda justamente ao que eu tinha me proposto lá antes de fazer a faculdade, né? Ele precisava de mim para a construção de textos jornalísticos, então fiquei um tempo trabalhando com eles. Foi nesse momento que eu conheci o trabalho da CDL, que eu sou muito grata, assim, a todas as conexões que a CDL já me proporcionou até hoje, né? E de me ligar muito a esse grupo de mulheres empreendedoras de Novo Hamburgo, acompanhei a fundo o trabalho da Vivi Luckman, que foi a precursora do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da CDL em 2016, algo que também era novidade. As pessoas naquela época, em especial as mulheres, obviamente, elas não se encontravam para falar de negócios, elas se encontravam para falar de marido, de filho, de casa, né? Mas não tinha um incentivo de uma instituição como a CDL para fomentar o empreendedorismo e, e de querer a mulher também se destacar profissionalmente, né? E aí foi nesse período, então, que eu comecei a me abrir para essa possibilidade, me conectar com pessoas fora do jornalismo, que foi algo que para mim foi muito saudável, e conheci então essa multinacional americana, que é especialista em cruzeiro, para quem eu tenho feito um trabalho de comunicação para eles, que eu vou deixar um QR Code aqui na tela, em algum lugar, que Sim, ele pode vai deixar, colocar depois. vai ficar embaixo Quem, aqui. Já vou botar ele é, aqui. Ó, tá aí já. quem, quem se interessar para saber um pouco mais desse trabalho também que eu desenvolvo, né? Eu acho que a pandemia nos trouxe muito essa reflexão de Uhum, que é importante a gente se diversificar, né? sem E dúvida. de não ter uma única fonte de renda. Naquela Uhum, época eu fazia uns trabalhos de assessoria de comunicação e literalmente, como aconteceu com muita gente, de uma semana para outra, tudo foi suspenso. sim. Todos os meus contratos foram suspensos. E aí o meu marido passou a ganhar 50% menos na empresa. A gente não podia sair de casa, mas as contas continuavam chegando. Sequer o proprietário do imóvel que a gente morava quis manter o valor, queria ainda aumentar o custo do aluguel Nossa. que na época a gente pagava. E aí eu vi, caramba, né? Como é importante a gente ter outras possibilidades de renda. E é Uhum, uma coisa que eu não tinha aprendido. uhum, Se eu tivesse me dado conta disso lá nos meus 20 e poucos anos, quando eu comecei a faculdade, talvez hoje eu já tivesse mais possibilidades, né? As coisas já estariam fluindo. Então, essa é uma dica preciosa que eu digo para essa galera que nos assiste hoje. Por mais que tu seja apaixonado pela tua profissão, não te dedica apenas para isso. uhum. Constrói outras possibilidades também, porque em algum momento aquilo ali pode te deixar na mão, né? E aí foi justamente na pandemia, quando estávamos todos enclausurados, que eu pensei, tá, mas agora eu fiz contato com o nosso querido colega André Har, né, que foi colega da Eliane. Sim, Ninguém queridíssimo. indo para as redações, né, dentro do jornalismo, só ia para a TV, e em todas as TVs era assim, né, só ia para dentro da TV quem precisava mesmo botar o programa no ar, porque senão era todo mundo home office. E aí eu disse, se é para fazer home office, daí eu fui lá e agilizei os meus contatos, né, porque eu acho que tudo hoje em dia é networking. Network, com certeza. Escuta, faz sentido para você se eu fizer um material aqui do Vale dos Sinos, eu ser correspondente para vocês aí no SBT, né? Nessa época, falando com o SBT. E aí o meu chefe na época disse assim, legal, ok, faz sentido. E aí foi assim.
que começou essas minhas aparições no SBT, né, fazendo material aqui do Vale dos Sinos. Eu não sou funcionária deles, mas sempre que eles precisam de um suporte, de um apoio, de um material especial, de algo que às vezes lá meus colegas do jornalismo faltou alguém, o jornalismo não conseguiu abraçar isso aqui, a gente precisa de um reforço, eles me chamam. E para mim tem sido ótimo, porque daí eu consigo conciliar com todas as minhas outras atividades, né? Legal. E tu tens uma produção da revista, né, que é do CDL, e além disso tu trabalha com a questão de cerimonial, que isso imagino que já tem há bastante tempo também, né? Ou não? É uma coisa mais recente? Sim. Não, cerimonial, logo que eu saí da TV, me chamaram mais, assim, para alguns trabalhos que eu fazia, e como as entradas ao vivo sempre me exercitaram muito a memória, eu fiz alguns cerimoniais que marcou, assim, eu me lembro da inauguração do novo centro do CFC Valderez, que Oh, sim. eu não lia o protocolo, eu decorava o texto. E aquilo as pessoas falavam, mas, meu Deus, era diferente, sabe? Uhum. Porque normalmente a gente lê, né, o protocolo, e aí naquela época, assim, eu inventei isso, não me lembro se eu tinha visto alguém fazer ou não, não Uhum. me lembro, mas foi legal, foi divertido. E quando tudo funciona, é fácil ser cerimonialista. O problema, e isso os vivos me ensinaram muito, né? O problema é quando dá o erro. E Uhum. aí, tu consegue lidar com o erro? E isso foi uma coisa que eu escutava muito também de uma chefe minha na época da TV Unicinos, Annalice Bouzan. Foi a primeira apresentadora da previsão do tempo da RBS TV Porto Alegre. E ela me dizia isso, Aline, é muito bom tu saber errar, porque o erro vai acontecer. Não importa em que situação que tu estejas, né? Mas se a gente está num vivo, o erro se torna ainda mais evidente, né? E todo Uhum. mundo que faz vídeo, em algum momento, já errou, né? Com Com certeza, não certeza. tem Meu Deus. como, não. Só não errou quem nunca fez nada, né? Quem ficou ali paradinho, né? Aí não tem erro, né? Mas quem tá na, É, na, mas na batalha ali, essa olha a revista da revista. CDL, essa é a Débora da Luz, que agora a gente já está produzindo a próxima, mas é Aham. muito satisfatório, já são 50, agora a gente já está na edição 51, eu já faço ela há uns 8 anos, essa revista. E também é muito legal, assim, de conhecer os empresários, pessoas de diferentes segmentos da região, e eu sempre brinco com as gurias lá da CDL, olha, só eu viro cliente de todo mundo, né? Aham. Porque eu conheço tantas pessoas e eu só acho fantástico, assim, como as pessoas se relacionam nos seus negócios, para mim, né? É como elas se relacionam fora deles também. Então, por exemplo, eu preciso falar com uma pessoa para resolver a matéria, né? Da revista. A pessoa rapidamente, não, vamos resolver, e a gente despacha o conteúdo, resolve o que tem que resolver. Já tem outros, assim, que levam semanas e semanas para me dar retorno e não se dão conta que como tu age de dentro da tua empresa, tu age fora também, né? Então, isso vale para tudo, né? Como a É gente age verdade. nos negócios, é como a gente é com as pessoas, é como a gente é nos negócios também, né? É verdade. Sabe que eu participo muito e aqui represento o Instituto Capitalismo Consciente aqui no Rio Grande do Sul, né? E tem um professor que é o que fundou a nosso instituto, o Rádio Cisódia, e ele diz assim que a liderança, né? O líder que tu é dentro da tua empresa, tu é fora também. Exatamente, porque
Tem gente que eu conheço da revista que pode ser que naquele momento eu não precise do serviço ou do produto que a pessoa oferece. Pô, mas eu gostei de ti, em algum momento eu vou te procurar, né? Porque eu Uhum. gostei da pessoa, são as pessoas que Exato. nos conectam, né? E não Uhum. necessariamente apenas o serviço que elas fazem. E o contrário é verdadeiro também, né? Uma pessoa assim que é mal educada E por aí e vai. né? Tipo, nossa, eu jamais ia querer fazer negócio com essa pessoa, É bem por né? aí. Mas, Aline, olha só, infelizmente a gente já está no final do programa aqui, né? Passa muito rápido, como eu digo, né? A gente não conseguiu nem cumprir toda a pauta, mas eu acho que o pessoal já deu aí um gostinho de quero mais e conhecer mais a Aline, né? E como é que poderiam fazer isso, né? Se tu tens tuas redes sociais, quer deixar aqui, deixa uma mensagem também para quem não está nos assistindo. E Sim, já por de antemão te favor. agradeço aqui todo o carinho e o afeto com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Podem acompanhar o meu trabalho lá no Aline Schneider TV. Lá eu tento colocar assim um pouco dos trabalhos que eu faço. E a Eliane também vai colocar o QR Code aqui para quem quiser saber um pouco Isso. mais sobre esse trabalho de empreendedorismo digital que eu também realizo. Vai ser um prazer poder explicar melhor para vocês como isso tudo funciona. E eu que te agradeço a oportunidade da gente conversar e se conhecer também um pouco mais. Estou à disposição. Um grande beijo. Muito bem. Muito obrigada, Aline, mais uma vez. Sucesso aí nessa jornada evolutiva, né? Que com certeza será de muito sucesso, como já está sendo hoje, né? E agradeço também as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? No programa As Pessoas Inspiram, e já convido para quinta-feira que vem estar comigo de novo, com mais um convidado, mais histórias inspiradoras aí para nos inspirar pela vida, tá bom? Um beijo no coração e até semana que vem.